Boa noite para vocês! Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então está muito bom. Hoje a nossa aula vai começar um pouquinho mais cedo. Antes das 7 horas, eu vou puxar assunto com vocês, porque o nosso assunto hoje é um pouquinho puxado. Faltou semana passada, Elizabeth? Eu faltei semana retrasada, porque eu tive prova na faculdade e aí não deu tempo de chegar para assistir a aula. Aí, para não pegar o negócio na metade, eu falei, não, deixa, fazer o quê? Então tá certo. Para mim tinha sido semana passada, mas eu lembro que teve uma aula que eu não vi o seu nome, então foi na semana retrasada? Foi na semana retrasada. Então tá certo. Me dão licença, eu vou buscar um papel que está lá no meu quarto. Vou sair do consultório aqui e vou lá no meu quarto buscar um papel que está lá, tá bom? Volto em um minuto. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Chegou! Quem foi a criança que disse que chegou aí? Nana, professora. Peraí, deixa eu botar o vídeo aqui, que hoje eu tô no... Ó, o que eu coloquei aqui atrás de mim. Boa noite, colegas. Boa noite, boa noite. Boa Então, noite. Nana, quer dizer que não tinha uma criança aí? Vem aqui Não, comigo veio aqui. não, é porque eu tô passando um momento bem difícil da vida, uns lutos pesados, aí a voz tá meio complicada. A Opa! Nana apareceu, olha lá. Só vi Mas olha só Nana, o que se eu tenho precisar atrás de mim. conversar, Olha aqui. Nana, se... Eu entrei no canal da Nana, vi lá as práticas de yoga. Você viu a aula que eu dei no Instagram? Não, vi no... Eu não sei se acho que foi no Instagram, sim. Eu tô dando, vou dar aula
eu convido a todos, terça e quinta, 5 horas, eu vou abrir uma live e eu vou dar aula de yoga. Mas eu vou fazer adaptações para quem tem dificuldade, então eventualmente eu vou fazer na cadeira, deitado, dar dicas de como aliviar respirações para as pessoas ansiosas, né? Porque quais respirações não devem ser usadas para as pessoas depressivas, e assim eu vou fazer. Mas eu estou deixando gravado, então se vocês quiserem passar lá, eu vou deixar o Instagram aqui para vocês. Tá bom, tá bom. Perfeito, Nana. E, Nana, se você precisar conversar, a gente conversa com você, viu? Nossa, muito particular. desesperadamente. Mas aí eu deixo para o privado. Não, sim, no privado. Existem assuntos que é bom a gente conversar no privado mesmo. E olha, vou dar uma olhada. Aliás, assim, a minha história, eu estou colocando ela toda nos meus stories. Ela não é tão escondida, porque eu estou narrando o que está acontecendo nos stories do Instagram. Mas é como uma forma de alerta, e eu acho que quando a gente se coloca nessa posição vulnerável, a gente também permite que as pessoas que estão passando por aquilo se sintam acolhidas. Perfeito. Gente, vamos começar a nossa aula, porque hoje nós temos um tema que ele é diretamente ligado a cada um de nós. Tanto é que no finalzinho, eu vou ver se eu sempre, toda vez que começo a aula dizendo, eu vou ver se eu não falo tanto para dar tempo de vocês falarem, mas hoje eu queria muito ouvir vocês, porque a nossa aula de hoje vai ser uma aula relacionada a trabalho. Então, vamos lá começar. Deixa eu botar o meu instrumento de trabalho, que é meu óculos aqui, que senão eu não enxergo nada. Onde estão aqui as coisas? Então, bora começar, viu, gente? Que eu quero, no finalzinho, bater um papo com vocês. Ai, estou vendo, deixa eu só baixar aqui. Não. Aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu estou lendo. Eu estou com o meu áudio ligado. Vocês estão vendo a nossa aula de hoje? Sim. Sim. Então, perfeito. A aula de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre cada um de nós. Porque eu quero depois dar espaço para vocês, para no final, cada um contar, ou quem puder, quem quiser contar alguma experiência, né? Nós vamos hoje falar sobre o trabalho. Por que esse foi um dos temas que eu selecionei para a gente estar discutindo nos nossos temas atuais da clínica da psicologia? Porque o trabalho, junto com ansiedade, com depressão, com sexualidade, que é o que nós vamos ver, ele é um dos temas que também chega muito na clínica. Sim, isso mesmo. Que, na verdade, chega na nossa clínica muitas queixas relacionadas a trabalho, a pressão de trabalho. E essas queixas, quando elas estão num nível bem elevado, elas entram numa síndrome que a gente chama de síndrome de burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional. Bom, quando a gente começa a trabalhar, todos nós temos uma expectativa com o trabalho. Seja, quando a gente vai resgatar lá nosso histórico de trabalho, a gente tem expectativas. Muitas dessas expectativas, elas são postas em evidências e são validadas quando a gente está trabalhando num trabalho que é gostoso, que a gente se identifica com ele, ou elas nos deixam frustrados quando a gente está trabalhando num trabalho que não tem nada a ver com a gente. Muitas pessoas... Inclusive, quando eu li na autobiografia de vocês, muitos de vocês tiveram vários tipos de trabalho, né? Ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida profissional. Até que alguns começaram a identificar onde realmente curtia mais trabalhar e eles foram pelo seu caminho. Então, mas independente de como é que foi esse caminho que cada um construiu, na verdade, todos nós temos expectativas ao trabalho, ou nós tínhamos lá no começo da nossa carreira, ou hoje em dia a gente também continua tendo expectativas com o nosso trabalho. Aqui nessa imagem eu coloquei diferentes trabalhos, eu coloquei médico, professor, engenheiro,
esse pessoal que acho que é do escritório de advocacia, home office, porque hoje em dia o trabalho home office é uma coisa que está muito presente em todas as profissões. Então, nós criamos muitas expectativas. Nessas expectativas, a gente tem alguns medos, nós temos algumas inseguranças, nós temos muitos desejos também com relação ao trabalho, mas isso faz parte da expectativa do trabalho. Muito bem. E o que tudo isso tem a ver com a síndrome de burnout? É justamente quando o nosso trabalho, ele gera, ao invés de um prazer, uma satisfação ou um desafio na nossa vida, ele se torna um esgotamento profissional. Então, aquelas mesmas profissões que eu elenquei lá anteriormente, e até muito outras, aqui eu coloquei situações bem extremas, de estresse mesmo, eu coloquei situação de um bombeiro, de médico lotado, né, de policiais, mas independente dessas profissões que eu coloquei, nós temos tantas outras profissões que elas são resultados de situações de trabalho desgastantes. De certa forma, eu costumo dizer que todas as profissões, elas têm o seu grau de desgaste e elas têm o seu grau de prazer e elas têm o seu grau de desafio. Não existe aquela profissão que a gente fala assim, ai, minha profissão é um mar de rosas. Gente, não existe, porque mar de rosas não existe na vida, né? Isso nem nos contos de fada existe o mar de rosas, é uma ilusão, porque a vida, ela é feita de desafios, a vida, ela é feita, ora de momentos prazerosos, ora de momentos que nos geram desprazer, e o trabalho, ele também vai seguindo isso. Por quê? Porque muitos de nós passam a maior parte do seu dia no trabalho. Passa uma parte só com a família ou descansando e uma parte no leito dormindo. Então, se a gente for para pensar, nós passamos muito tempo, muito mais de 1/3 da nossa vida. Tem pessoas que passam mais de 1/3 da sua vida diária no trabalho. E aí, quando a gente tem profissões que acabam gerando um desgaste emocional, profissional e físico muito grande, a ponto da pessoa se desestruturar emocionalmente, fisicamente, nós chamamos de síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela foi pesquisada na década de 70 nos Estados Unidos, especificamente em 1974, pelo médico chamado Herbert Frauenberg, né? Porque ele começou a perceber que ele estava recebendo muitos pacientes que tinham queixas, mas eram queixas relacionadas justamente ao desgaste do trabalho. E aí ele começou a perceber que isso era comum. Isso era comum com os colegas dele, né? Com os outros médicos. Então, na verdade, isso era uma situação que era comum não só ali na profissão dele como médico, do Dr. Herbert, né? Mas era uma situação que era comum a todas as profissões e a todos os lugares do mundo, né? Aqui no Brasil, é que eu não coloquei aqui, então vou ficar com a minha colinha aqui. Aqui no Brasil, em 1999, foi aprovada uma regulamentação de ser incluído a síndrome de burnout como um fator estressante para o trabalho. Então, desde 99, ela é passível, sim, de afastamento. Inclusive, ela tem o seu CID direitinho como síndrome de burnout, que é justamente esse esgotamento. Então, aqui, a gente tem a síndrome de burnout, o que ela é? Não é apenas um disco, porque assim, tem situações que você está no seu trabalho que você está com esgotamento. Você está naquele dia em que você está sobrecarregado, ou tem um dia que você não ficou muito bem ali no seu trabalho, ou você teve algum inconveniente com algum colega. Isso é o esgotamento normal que existe no trabalho. A síndrome de burnout, ela é muito maior.
ela ela é uma situação que ela vai tomando conta da pessoa de uma forma geral. Nós vamos ver daqui a pouco alguns sintomas, mas ela vai começando a mexer com o lado emocional, mexer com o lado físico, e vai se tornando algumas situações patológicas na vida da pessoa. E ela é proveniente de ambientes de trabalho onde tem muita competitividade, ou ambiente de trabalho onde você tem muita responsabilidade, que você não fica, você não baixa a sua resistência de forma alguma, você fica ali naquela tensão o tempo todo. E também ela é caracterizada por uma sobrecarga muito grande. Sabe aquele trabalho que você não consegue nem ter tempo para respirar? Então, a síndrome de burnout, ela causa isso também. Ela é derivada disso. É só uma dúvida. A síndrome de burnout também acontece num ambiente tóxico, digamos assim, onde tem muito assédio moral, e a gente sabe que muitas pessoas não têm como sair daquele lugar, e aí ela acaba aceitando, mas e aí o preço a pagar é essa saúde mental, né? Sim, com certeza. Se você está num ambiente tóxico, por exemplo, onde você tem chefes, onde você tem colegas de trabalho, por isso que tem a competitividade, porque a competitividade é um ambiente tóxico. Já começa o ambiente tóxico pela competitividade entre as pessoas. Inclusive, existem até empresas, eu lembro quando eu fazia a faculdade de psicologia, que a gente tinha essa discussão. Gente, alguém ligando para mim essa hora, não pode não. Então, lembro que quando eu fazia psicologia, a gente tinha justamente essa questão, que existem empresas, situações de banco, né, sabe, onde a própria empresa, ela gera competitividade entre os funcionários. Então, isso é um ambiente tóxico. Quando você tem chefes que eles abusam do poder, abusam da hierarquia, também é um ambiente tóxico. Isso gera a síndrome de burnout, porque vai mexer com a estrutura emocional e física da pessoa. Aqui eu coloquei que nós também temos o esgotamento, porque antes, as primeiras pesquisas que surgiram, relacionava a síndrome de burnout ao ambiente externo, quer dizer, onde você saía e você ia trabalhar. Hoje em dia, várias pesquisas já estão sendo feitas, onde elas estão começando a associar síndrome de burnout a outros ambientes, não ambientes só de trabalho. Por exemplo, aqui a gente tem um estudante, então você vê síndrome de burnout em muitos estudantes. Existem muitas carreiras que o próprio estudo exige um esgotamento físico e emocional muito grande. Por exemplo, curso de direito, curso de engenharia, a própria medicina, o curso a gente até brinca que fala que o curso de psicologia enlouquece o aluno, o curso de enfermagem, são ambientes onde o próprio estudo te gera competitividade, o próprio estudo te gera um sobrecarregamento de tarefas. Alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, eles sentem muito isso. A gente até tem situações de alunos, quando eles estão na pós-graduação, mestrado, doutorado, que eles desistem porque eles não aguentam a pressão muito grande. Aqui eu coloquei, antes da gente ver aqui embaixo, aqui eu coloquei, por exemplo, uma situação de uma pessoa que ela é sobrecarregada, né? Pode ser, como você mesmo falou, Naná, pode ser um ambiente tóxico de trabalho, onde um determinado funcionário, todo mundo deixa as demandas para ele, e isso também é um ambiente tóxico. E a gente também tem o esgotamento emocional e físico em situações que a gente coloca como fadiga de compaixão. Fadiga de compaixão é o esgotamento por cuidar do outro. É um esgotamento físico e emocional quando você se cuida do outro. Então, é comum você receber donas de casa, ou você receber mulheres que têm dupla, tripla jornada, extremamente esgotadas. Eu lembro que até assisti um meme, foi num Reels do Instagram, que foi muito bem feito. Mostrava uma situação de mãe, aí tinha lá a criança fazendo várias coisas, tal, e a mãe, ao longo do dia, dando comida, dando banho, correndo, meio que correndo, e ela parecia um zumbi. Por quê? Isso
é uma fadiga de compaixão. Existem muitos trabalhos, por exemplo, trabalhos onde você também cuida do outro, trabalhos em situações de creche, trabalhos em instituições, sabe? Em orfanatos, em asilos, ou mesmo em instituições religiosas, onde essa fadiga por compaixão, ela está muito presente. Ou seja, você se torna sobrecarregado por um monte de demanda de tarefas, um monte de demandas de responsabilidade, que isso vão gerar um esgotamento físico e emocional muito grande. Então, gente, e quando a gente começa a perceber que existe a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é quando você realmente está chegando no seu limite. A própria pessoa, e depois eu vou deixar um tempinho para a gente conversar, vou abrir para vocês, quando você está chegando no limite, no limite de exaustão física externa, um estresse emocional muito grande, um esgotamento que você sente que é mental e físico, você tem dificuldade de atenção, você tem dificuldade de concentração, você tem insegurança, você tem sentimentos de fracasso, você tem uma baixa autoestima também, porque como está num ambiente muito competitivo, você sente que você nunca vai conseguir dar conta. E ambientes muito competitivos, eles não vão para o lado da motivação, muito pelo contrário, eles vão para o lado da pressão. Então, a pessoa vai ficando cada vez mais tendo um sentimento de fracasso. E ela vai pensando sempre nessa negatividade. Isso tudo tá aqui na sua cabeça, que vai gerando uma tensão muito grande. O nosso corpo fala, o nosso corpo, ele vai explodir. Eu lembro que eu falei para vocês que o nosso corpo é como se fosse uma panela de pressão. E o pino da panela de pressão é quando você não está mais aguentando tanta pressão dentro de você. O que o nosso corpo faz? Ele vai projetar isso numa situação psicossomática. É aí que vão começar as dores de cabeças gastrointestinais, dores nas costas. O que acontece? A pessoa ela está tão sobrecarregada que o seu corpo dói. E uma das características principais da síndrome de burnout, e eu acho que essa é a mais fantástica de todas, que não é para a gente não confundir com a depressão, a pessoa, ela sabe que a fonte do seu estresse, do seu esgotamento, até das suas dores, da sua falta de sono, dos seus medos, das suas inseguranças, estão relacionadas ao trabalho, são por causa do trabalho. Então, você sabe onde está o foco. É aí que a gente percebe que é uma síndrome de burnout, né? Que essa pressão, nossa, que essa pressão que deixa a gente, ó, no limite mesmo, né? E aí? Vou só voltar um pouquinho aqui, ó. Quando você tá com todos esses sintomas, quando você já está no limite, você tá esgotado física e emocionalmente, muitas vezes você vai compartilhar isso com algum colega ou um colega de trabalho que você confia, ou alguém da família, ou você compartilha isso com um médico, né? Mas muitas vezes você não sabe que é por conta que isso é uma síndrome de burnout. Você pensa que você só está estressado. Aí quando você vai no médico, você fala assim, ai, doutor, eu estou muito estressado, está acontecendo isso, acontecendo aquilo outro. Aí, quando você vai ao médico, o médico já sacou que a causa de tudo aquilo é o seu ambiente de trabalho, muitos médicos, ou eles já te prescrevem, tem muitos médicos que prescrevem já um ansiolítico, um antidepressivo, ou ele pede para você passar no psiquiatra para você aprofundar melhor esses sintomas, né? E o tratamento? O tratamento, ele é fundamental. Deixa eu ver se eu consigo tirar um negocinho Tirei, coloquei a Nana mais para cima aqui. O tratamento, ele é um tratamento fundamental. Quando você percebe e que você está no seu esgotamento e você procura o médico normalmente ele vai te prescrever ou um antidepressivo ou um ansiolítico, né?
para diminuir essa ansiedade, diminuir os sintomas. Mas tem pessoas que elas não vão no médico, né? Ou elas guardam tudo para si, e isso é muito ruim, porque quando você guarda para si, você só tende o quê? Acumular cada vez mais. Por outro lado, você tem muitas pessoas que vão procurar ajuda terapêutica. E é aí que entra nossa turma aqui. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um analista, vai procurar um psicanalista, vai procurar um terapeuta para aliviar essas tensões. Porque, a princípio, o paciente chega para você e fala assim, nossa, eu estou muito tenso. E o paciente, ele chega para você, normalmente ele justifica que a causa da tensão é nele, está dentro dele. Conforme você vai conversando, conforme você vai percebendo que a causa daquilo não é a pessoa, é o ambiente de trabalho. E aí você vai trabalhando com o seu paciente na perspectiva dele enxergar que as coisas não estão dentro dele, porque ele construiu, que elas são externas, que tudo aquilo está acontecendo com ele, mas por um fator externo. Esse fator externo é o ambiente de trabalho. Como a Nana falou, é um ambiente de trabalho tóxico, competitivo. E aí, eles vêm para a terapia, e aí você tem vários tipos de terapia, né? Você tem, que eu não coloquei aqui, mas você tem terapias integrativas, que são aquelas massagens, e outros mais de terapias integrativas aqui, que são muito boas também para aliviar os sintomas. E você tem a terapia num tratamento de uma perspectiva junguiana. Vocês estão fazendo análise junguiana, então como é que o Jung trabalharia as questões de burnout, né? Primeiro, lembra que eu falei com vocês, lá do comecinho da depressão, que o Jung, ele dizia que a depressão, eu sempre vou falar isso, porque eu acho maravilhosa essa frase dele, que a depressão é como se fosse uma mulher de preto, né? Quando ela bate na sua porta, você deixa ela entrar, você pede para ela se sentar, você conversa com ela, vai batendo um papo. Então, na perspectiva da análise junguiana, quando o paciente, você sacou que o seu paciente está trazendo toda aquela tensão de um ambiente de trabalho, o que você faz? Vamos conversar com os nossos sintomas. Tá, a gente está vendo que você está trazendo todas essas angústias, todas essas dificuldades, todos esses sintomas, e a gente já percebeu que está voltado para o ambiente de trabalho. Então, vamos conversar com os seus sintomas. O que os seus sintomas estão revelando para a gente, né? Eu lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz terapia com uma psicóloga junguiana, né? E aí eu estava passando, era uma época que eu tinha terminado, estava bem numa situação de crise de burnout mesmo, que eu estava vivendo, né? Eu tinha um trabalho na Secretaria de Educação, que era na formação de professores, trabalhei lá durante 4 anos. No começo era muito legal, só que depois aquilo foi criando um rumo, que aquilo começou a ficar tão estressante, tão estressante, tão estressante, que quando o telefone tocava, gente, parecia uma coisa, eu me assustava, eu me arrepiava, e eu falava assim, não, peraí, não tá legal. Alguma coisa não tá legal, não tá legal. E eu já não sentia prazer em ir trabalhar. Muito pelo contrário, eu ficava deprimida, eu ficava triste quando chegava domingo. Sabe aquela tristeza que bate? Normalmente, para muitas pessoas, bate uma tristeza, porque você está deixando descanso para ir para o seu ofício, né? No dia seguinte, mas era uma tristeza muito grande. E quando chegava na segunda-feira, eu estava cansada. Eu passava a semana exausta, eu já ia trabalhar exausta. E era muito negativo. O meu trabalho era muito estressante, muito estressante. E eu tinha muita saudade de quando eu estava na sala de aula sendo professora. Por quê? Por mais estressante que era o meu trabalho como professora, ele jamais era, sei lá, metade do que ele era quando estava na Secretaria de Educação. Porque lá
era pepino em cima de pepino, sabe? Você não recebe motivação, muito pelo contrário, você recebe demanda, 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 e é uma coisa muito estressante. Muito bem. Aí eu consigo voltar para a sala de aula, eu dou um basta nisso, no final do ano, digo para todo mundo lá, para os meus chefes de lá, falo assim, eu vou voltar para a sala de aula, porque deu o meu limite aqui. Nesse processo de voltar para a sala de aula, foi o mesmo período em que eu estava terminando o mestrado, eu iria fazer a minha defesa do mestrado. Então, juntou a síndrome de burnout, que o trabalho me consumiu, com todo esse processo que era o mestrado, que era muito estressante também. E eu lembro que eu estava chegando no meu limite e eu fui procurar um amigo meu, que ele era psiquiatra. Eu cheguei para ele e falei assim, nossa, doutor, você não tem um remedinho aí só para dar uma aliviada, que eu tô muito tensa aqui, acho que eu tô com uma ansiedade. Eu falei para ele assim, acho que eu devo estar com uma crise de ansiedade e tal. Aí ele virou e falou assim, João, isso não é crise de ansiedade. Isso não é simplesmente uma ansiedade. Essa sua ansiedade é sim uma ansiedade, porém essa sua ansiedade tem nome. É a pressão que você está tendo muito grande no seu trabalho. E aí a gente foi fazer um tratamento. Muito bem. Dentre os tratamentos, eu voltei para a terapia. Aí eu fui fazer uma terapia com uma colega junguiana, né? E eu lembro que ela sempre falava para mim assim, eu dizia, nossa, mas eu tenho dores de cabeça constantes, dores de cabeça terríveis. E ela dizia, ela dizia sempre isso para mim, vamos conversar com o seu sintoma. O que essa dor de cabeça está querendo dizer para você? Quando você fala que tem essas dores de cabeça imensas, o que tanto tem na sua cabeça que fica martelando como uma dor? E aí a gente ia conversando. Aí eu dizia para ela também, eu tinha bruxismo, eu comecei a desenvolver bruxismo, tanto é que tinha ido no dentista, colocado placa e tudo, e eu falava, eu nunca tive bruxismo na minha vida. O que, né, que eu tô tendo bruxismo agora? E ela dizia, o que você está tão tensa? Você deve estar com uma tensão tão grande que você não consegue falar. Aí eu lembro que eu conversava com ela, eu dizia, menina, você tá, o nome dela era Priscila, eu dizia para Priscila, Priscila, você está perfeita. Realmente, eu não consigo dizer para o outro tudo aquilo que está dentro da minha garganta, porque o outro, ele está num nível de chefia diferente. O outro, ele pode ser o prefeito, porque eu não concordo com as ações do prefeito, eu não concordo com as ações da secretária de educação, e eu vou acumulando. E aí a gente foi conversando com cada sintoma que eu estava tendo. E aí eu comecei a entender o que aqueles sintomas eles estavam dizendo para mim. Então, num tratamento, numa perspectiva junguiana, a gente justamente vai conversar com o seu paciente, não só no aspecto dele entender onde é que está o foco do seu problema, por exemplo, que é o ambiente de trabalho. Não apenas isso. Você vai trabalhando com ele, só que você também vai trabalhar com ele como é que é conversar com cada sintoma que ele está tendo. Por exemplo, o ano passado, eu comecei, não chegou a ser uma síndrome de burnout, mas era um estado de tensão muito grande, que eu mudei totalmente meu trabalho, eu e meus colegas de trabalho, na escola onde a gente trabalha. E eu comecei todos nós começamos a ficar adoentados, todos nós, né? E eu lembro que eu conversei com meus colegas, eu disse assim, gente, quando a gente está num trabalho onde todo mundo em conjunto começa a relatar que está ficando adoentado, então quer dizer que esse trabalho está ficando muito tóxico. Então, a gente tem que criar estratégias para a gente diminuir essa toxicidade. É por isso que numa perspectiva de tratamento, a gente fala assim, vamos evitar os fatores estressantes. Eliana? Quer falar, Eliana? Oi, só um minuto. Tá. Então, quando a gente trabalha numa perspectiva de tratamento, um dos pontos, você identificou algumas situações estressantes, vamos evitar esses fatores estressantes. Por exemplo, você tem um colega de trabalho que você sabe que aquele trabalho ele traz muitas questões negativas. Vamos dar
ligeira, não é cortar laços, mas sim dar uma ligeira afastada, focar mais em situações que te deem mais prazer, buscar esse processo de autoconhecimento. Porque é no processo, porque o tratamento, todo o tratamento, vocês vão perceber que numa perspectiva junguiana, de qualquer tratamento, a terapia junguiana, ela sempre vai estar voltada para a busca do processo de autoconhecimento. Por quê? A partir do momento que você se conhece, você vai aprendendo a se valorizar. Então, uma das estratégias que a gente tem para lidar no tratamento com a síndrome de burnout, e na verdade essa estratégia de processo de autoconhecimento, ele é para todos, para tudo na nossa vida, né? Você buscar aquilo que te dá prazer. Então, por exemplo, muitas vezes você não pode sair do seu trabalho, você não pode fazer que nem eu, sair daquele trabalho e voltar para um outro, ou mudar de trabalho. Muitas vezes você tem que continuar naquele trabalho, seja por qual razão for. Ou durante um período, durante um longo período, mas muitas vezes você tem que enfrentar aquele trabalho estressante, né? Mas aí você pode fazer o contraponto. Enquanto você está no estresse do trabalho, quando você sai do trabalho, você vai procurar o quê? Vai procurar justamente o oposto. Você vai procurar aquilo que te dá prazer para a sua mente, para o seu psiquismo, ele ter um equilíbrio. Você está vivendo uma situação estressante. Saiu dessa situação estressante, vamos procurar uma situação prazerosa. Aqui eu coloquei algumas situações prazerosas, tá, gente? Eu coloquei dança, que meu marido, ele adora dança. Eu coloquei uma situação que para muitas pessoas é muito bom. Situações de artesanato, situações de trabalhos manuais, crochê, trabalhos manuais, por exemplo, cozinhar, fazer alguma pintura, fazer alguma coisa que seja manual, que te dê prazer. Coloquei uma situação de meditação. Meditação é muito bom. Você aprende a se desprender da situação, voltar-se para si. Lembramos da Naná aqui? Quando eu botei o yoga, eu lembrei, Naná, de você. Espero que isso daqui seja uma posição de yoga, viu? Mas... Sim, eu fiz vários workshops com uma professora francesa e ela criou um método para justamente fazer uma yoga para relaxar. E é uma coisa que eu venho usando nas minhas aulas. O problema é que quando a pessoa chega, muitas vezes que a gente dá aula em academia, a pessoa quer um corpo forte porque é o que a yoga proporciona. E eu nunca fiz essa aula, eu prefiro dar uma aula suave para liberar as tensões do corpo inteiro, da mente. E aí e é o que eu estou fazendo no Instagram, né? Perfeito, perfeito. E, Nana, eu coloquei aqui o yoga como representante do exercício físico. Porque o exercício físico, gente, seja qual for o exercício físico, yoga, academia, caminhada, seja qual for a forma que você vai escolher para exercitar o seu corpo, ele é muito bom. Então, eu coloquei aqui como representante exercício físico. Eu coloquei a meditação, mas, de repente, pode ser situações... de oração, sabe? Pode ser situações religiosas, onde você tenha essa... Eu vou usar um termo que a gente usa, que eu uso muito na minha igreja, essa comunhão com o sagrado, e essa comunhão com o sagrado te relaxa, que na verdade não deixa de ser uma forma de meditar. A oração é uma forma de meditar. Então, eu coloquei aqui vários representantes. E aqui embaixo, eu coloquei um representante que, para mim, é uma das coisas mais fundamentais para mim. Eu tenho duas situações em que eu gosto muito. Quando eu estou estressada, eu gosto de ir comer uma coisa que eu gosto, né, que me dá prazer. No caso, comer comida japonesa. E eu não coloquei uma outra coisa, que também é uma estratégia que te relaxa. Por exemplo, ler livro, por exemplo, ir no cinema, encontrar com os amigos, ver filmes, eu adoro ver filmes, séries. Tudo isso está dentro do processo do autoconhecimento, porque na perspectiva junguiana, você não vai trabalhar os sintomas, porque numa perspectiva de uma terapia voltada para o comportamental,
você trabalha o sintoma. Numa perspectiva mais psicodinâmica, que é a psicanálise, que é a terapia junguiana, muitas terapias integrativas são assim, você não trabalha o sintoma é um detalhe. Você vai trabalhar todo um conjunto, porque você pensa que você parte da perspectiva que o ser ele é um conjunto. Então, você parte sintoma, autoconhecimento, perspectiva de vida. E agora, nossa, deu tempo, gente, estou muito feliz que deu tempo. Eu queria ouvir de vocês a experiência de vocês, né? Com essa questão da síndrome de burnout. Eu comentei um pouquinho da minha experiência. E eu deixei esse tempo mesmo, porque eu acho importante a gente ouvir o outro, porque nós, no caso vocês, eu me incluo aqui, nós todos vamos ser analistas, então nós somos terapeutas, né? E como terapeutas, a gente ouve o outro, só que eu acho fundamental a gente se ouvir. Eu sempre parto por esse princípio. Para você entender o outro, você tem que se entender. Então, e o tema de hoje é justamente o ambiente de trabalho. E eu parto do princípio que todos nós aqui, nós temos a nossa história de ambiente de trabalho. Então, eu vou sair, peraí, eu vou sair daqui, eu já vi que tem uma mãozinha levantada, deixa eu ver, eu vi uma mão levantada, é da Nana. Professora, assim, o meu é pessoal, porque assim, desde o começo do ano passado, eu comecei a ter uns desmaios super esquisitos, que eu não apagava de uma vez. Eu ficava ouvindo e percebia a luz. Aí passei um ano desse jeito. Quando foi no final do ano, é porque aconteceu um monte de coisa no meio do caminho, mas é muito longo. Quando foi no final do ano, eu tive uma crise alérgica super severa, nunca tinha tido nada parecido. Eu percebi que estava tendo fechamento de glote. Aí eu tomei o antialérgico, falei, vou esperar 30 minutos. Não deu, corri para o hospital. Eu acho que eu já cheguei lá com choque anafilático. Porque a médica foi 4 vezes onde eu estava para perguntar se estava tudo bem. Eu já estava com falta de ar. Eu nunca tive alergia desse jeito. Foi bem esquisito. Eu estou com 49 anos, quer dizer, se era para ter uma manifestação, eu não sei se o Covid ajudou a manifestação da alergia, né? Mas fica aí o meu relato. Perfeito, Nana, muito obrigada, viu? Nelson, você tem um pouquinho para contribuir. Antes de você, Nelson, só um pouquinho. Deixa eu ver, eu tenho no chat aqui, tem a Nana que falou que hoje em dia você realmente ampliou essa questão do burnout, não é mais para o trabalho externo, mas para também situações de trabalho. Quando você fala assim, nas donas de casa, sim, que é a fadiga por exaustão, é o cuidar do outro, é o cuidar de tudo, é a pressão. Sim, tem 2 pacientes que são assim, e realmente, eu tenho pacientes que elas chegam com exaustão mesmo. Eu já cheguei a atender uma paciente que tinha, né, suas dificuldades e tal, e era assim, eu atendi com ela segurando os 2 filhos no colo, eu nada, puxava para eles e tal, e ela deixava os filhos brincando, porque era a única forma que ela tinha de fazer a terapia. Ainda bem que a terapia era online, porque ela não tinha onde deixar os filhos, né? E é bem isso mesmo. Então, os médicos, estudantes. Então, a síndrome de burnout, ela saiu do ambiente externo e está indo para outros ambientes. Nelson? Ai, meu Deus, caiu um negócio aqui. Nelson, você levantou sua mão? Pode falar seu relato, Nelson. Professora e demais colegas, a primeira vez que eu tive essa crise de burnout, na época nem se comentava sobre isso. Foi mais ou menos na final da década de 90. Quase 90 sei lá, no início da década de 2000. Eu sou pastor presbiteriano
e passei a me envolver muito com o trabalho religioso, eclesiástico, ocupando vários cargos, dava aula em seminário, em faculdade, tinha que cuidar da família, meus filhos estavam na universidade, prover coisas para casa, né? O pai, o provedor, e eu fazia tudo como eu era um trator, eu fazia tudo ao mesmo tempo, era secretário executivo do presbitério, era professor, e eu olho para trás assim e vejo como é que eu consegui, né, fazer tudo isso. Até que eu comecei a ficar estafado, eu não sabia, ninguém falava sobre síndrome de burnout, porque isso é algo de mais ou menos aí 10 anos passados, que se mais ou menos por aí, né? E eu tinha muito receio de ir a psiquiatra procurar uma terapia, porque geralmente fica aquela coisa na cabeça de que procurar, e acho que até hoje ainda tem, procurar um médico, um, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, hoje está muito em voga, né, a terapia, a clínica terapêutica, abriu assim um leque. Isso é bom. Eu procurei, eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu procurei vários profissionais e dentre os muitos que eu procurei, com muito medo, né, que geralmente quem iria a um psicólogo, a um psiquiatra, era doido, considerado como doido. Doido quem vai a psiquiatra. Então, eu encontrei um neuropsiquiatra, estou com ele até hoje, isso faz mais de 10 anos. Geramos, além de tudo, uma amizade. Ele me atende hoje online, até hoje eu tenho atendimento com ele, né? As aulas, por exemplo, do curso de psicologia analítica e essa conversa, ouvindo os colegas, ouvindo os professores principalmente, e o testemunho, o depoimento dos colegas me ajudam muito também, como ajudam a outros que estão presentes aqui. E eu me encontrava no fundo do poço e eu não tinha condições, eu estava no meu quarto, numa cama, e a minha esposa, ela procurou ajuda. Eu não procurei ajuda, ela procurou, porque eu tinha medo. Olha só que coisa interessante. Eu não quero me alongar muito, porque professor fala muito, né? Mas o medo das pessoas saberem que eu, pastor, estava com depressão ou com essa síndrome de burnout que ninguém, na época, cogitava essa nomenclatura. E ela foi escondidamente, não sei se existe essa palavra escondidamente, mas escondida de mim, procurou um amigo pastor, e ele foi à minha casa. Olha a vergonha. O reverendo fulano de tal vem aqui. Aí eu falei, meu Deus, para que você fez isso? Ele vai me ver nesse estado, porque eu olhava de dentro para fora e achava que as pessoas olhavam para mim, de fora para dentro, como um deus, ou um semideus. Eu vou colocar um semideus aí. E esse pastor, amigo meu, até hoje, meu amigo, amizade antiga, de mais de 30 anos, ele perguntou, o que você tem, Léo? Você está fazendo aí? E eu disse, aí eu comecei a abrir o verbo para ele.
Aí ele falou assim, vem cá, até que ponto você é vítima? Aí eu tomei um susto, né? Ah, rapaz, você tem que procurar ajuda. E ele foi embora. Eu vou te ajudar. Vou comunicar ao presbitério que você está assim. E aí ele não fez sequer uma oração. Eu falei, poxa, ele saiu daqui, não fez uma oração. Mas eu entendi que o modo de agir dele já foi uma oração. Isso foi uma reflexão posterior. E o presbitério, não sei se a senhora sabe o que é um presbitério, né? É um organismo que jurisdiciona algumas igrejas de uma determinada região. O meu presbitério me chamou, uma comissão executiva, e disse, Nelson, você está doente, precisa se tratar. E eu fiquei furioso com aquilo. E, para me convencer que eu estava doente, foi preciso que um pastor mais velho, um mais experiente, conversasse comigo, desse algumas voltas. A reunião era na Gávea. Desse uma volta comigo no quarteirão para me explicar, Nelson, você precisa parar, o presbitério quer te ajudar, quer te salvar. E aí, de tanto, eu ouvi, porque ele era mais velho e é meu amigo também. Aí eu só sei que o presbitério me deu um ano sabático. Eu nunca vi presbitério nenhum da igreja presbiteriana do Brasil fazer isso com alguém. E isso foi muito, muito antes da pandemia. Aí como eu falei, né? O presbitério me deu um ano sabático remunerado. Eu estava defendendo. Olha, e outra coisa, ó, eu fazia o doutorado na PUC, era pastor de uma igreja, família, educando os filhos, professor de um seminário e professor de uma faculdade. Tudo ao mesmo tempo. Né? Tudo ao mesmo tempo. E aí eles disseram, olha, você vai se tratar durante um ano e vai concluir a sua tese doutoral. E nós vamos te remunerar. Eu falei, meu Deus, mas que vergonha. Não, não é vergonha nenhuma. Você vai fazer isso. Tanto é que eu sou grato ao presbitério por isso. A história continua. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu não vou falar porque eu vou deixar os outros colegas falarem também. Mas a procura por ajuda é importante. Na religião se criou, principalmente no protestantismo, criaram uma esfera de que quem procura um terapeuta, um psicólogo, um neuropsiquiatra é maluco. Não precisa, porque Deus cura. É claro que Deus cura, eu creio nisso. Né? Mas é preciso buscar. Isso foi fundamental para mim. O neuropsiquiatra passou para mim um remedinho, passou. Até hoje nunca me complicou em nada. Né? É claro que eu tive outros problemas depois, posteriores. Cada fase da vida temos problemas. Nem tudo não é aquela história de que depois da tempestade vem a bonança, é uma tremenda mentira. Depois da tempestade vem outras tempestades. É só ler o Evangelho direito. E a vida é assim. Eu tenho consciência hoje. E eu vou findar por aqui, porque tem mais coisas para falar e tem que deixar os outros colegas falarem. Essa é a minha experiência. Um pouquinho. O Nelson ele trouxe uma coisa muito legal. Eu atendo, eu já atendi vários líderes religiosos, né? E eu sou católica. Então, quando você falou do ministério, eu imaginei o que fosse o ministério. E eu lembro que o que você realmente passou, colegas
padres, pessoas que estão mais à frente, no caso da religião do que eu participo, que é a religião católica, e eu sempre questionava isso, eu falei assim, mas espera aí, a gente precisa ter esse apoio, porque a instituição religiosa, ela vai dar nos vai dar o apoio espiritual, que você tem o emocional junto com esse espiritual. Mas o espiritual é uma parte só da sua estrutura de vida. Você tem outras estruturas, né? E você tem a estrutura emocional, você tem a estrutura física. Então, nessa estrutura física, se você não vai atrás de exercício físico, de fazer coisas que fazem bem para o físico, não adianta nada você só ter o espiritual, né? Você tem que ter um Professora, conjunto. Sim. desculpe, só um parêntese rápido. Na igreja, há um ambiente todo de espiritualidade. Agora, quando, eu não sei se os outros colegas podem concordar comigo, se tiver algum pastor aí, eu sei que tem, quando se reúne administrativamente, o espiritual, ele, some, tá? É puramente administrativo. Uhum. Porque é o seu trabalho. Não é? Você tem o seu lado espiritual, mas não deixa de ser uma forma de trabalho que você tem, né? Então, é muito interessante isso, porque, por exemplo, hoje, eu só não atendi, até hoje eu só não atendi pessoas que são islâmicas, mas eu já atendi todas as religiões, todas. E já atendi muitos líderes espirituais, vou assim dizer, tá bom? De diversas religiões. E eles trazem uma coisa que é comum, que você foi muito perfeito, Nelson, essa vergonha de deixar transparecer que eu também preciso de uma ajuda. E eu sempre digo para eles, espera lá, antes de você ser o líder espiritual, antes de você ser o pai, antes de você ser o trabalhador, antes de você ser isso, aquilo, você é o humano. E nós esquecemos que nós somos o humano. E como humano, a gente tem o direito também de errar, a gente tem o direito de se sentir frágil, porque isto é uma humanidade. E a partir do momento que você vai reconhecendo a sua humanidade, porque reconhecer a humanidade é reconhecer aquilo que é bom da gente, mas reconhecer aquilo que não é tão legal, que a gente também precisa melhorar, é reconhecer as nossas sombras, reconhecer a nossa luz, é reconhecer como é que a gente é, que a gente chama de persona, né? Como é que a gente é em determinadas situações da vida. Então, tudo isso é você reconhecer o seu lado humano, que muitas vezes todos nós, e aí eu também me incluo, porque quando eu faço terapia, o meu terapeuta do outro lado também vem e fala assim: epa, você é psicóloga, ou você é professora, você pode ser o que for, só que você está esquecendo que você é humano. Então, isso é uma coisa que quando a gente faz terapia, e quando a gente oferece, trabalha com terapia, a gente sempre tem que buscar no nosso paciente, ou no nosso analisando, dependendo da forma como você queira chamar, a gente tem que buscar justamente mostrar para a pessoa que ela é humana acima de tudo. E como humano, ela tem o direito de ter esses sentimentos. Só que até você trabalhar nisso, você tem que transportar, como o Nelson falou, essa vergonha porque assim, nós temos aquela ideia, eu recebo pais e mães, né, que eles chegam para mim e falam assim, nossa, doutor, geralmente o paciente chama a gente de doutor, né? Doutora, eu tenho vergonha, eu tô com os meus filhos, mas eu tenho vergonha de que eu tô aqui no psicólogo também precisando de ajuda. E eu falo, peraí, você não é uma super mulher, você não é um super homem, você é um ser humano. Então, a ajuda, ela tem que ser compartilhada. E muito obrigada, Nelson, muito obrigada, Naná. Eu tô vendo que a gente já tá, deixa eu pegar meu instrumento de trabalho aqui, o óculos. Eu tô vendo que a gente tá entrando, vamos finalizar. E, gente, eu lembrei que nós não temos uma foto do nosso grupo. Então, eu gostaria que todo mundo abrisse a sua câmera, só que assim, eu não sei tirar foto. Quem é que poderia, quem é que sabe tirar aquela foto no computador? Eu não sei como é que chama o nome. Ah, a Beth sabe. Beth, você tem o meu WhatsApp, não tem?
Tem. Você depois manda para mim. E aí vocês têm um grupo. Vocês não têm um grupo? Vocês têm um grupo no WhatsApp mesmo. Pode socializar com o WhatsApp. Eu lembrei que, gente, esquecemos de tirar foto do nosso grupo. Então, Oi, minha querida. Oi, eu estava testando aqui para ver se funciona. É só printar ou tirar uma Zenódio, foto. Maria de Fátima, Almir, se vocês É só puderem print. abrir. Se vocês puderem abrir a câmera de vocês, para a gente olhar vocês também um pouquinho, Almir. Eu não Se tô vocês no puderem abrir a câmera um pouquinho. Ó, Zenódio abriu. Tá faltando só Maria de Fátima? Print, né, professor? Tirar o print, né? Tirar isso mesmo, a palavra bonita é print. Espera aí, gente, vamos arrumar nosso cabelo. Quem tá meio careca aí, arruma a careca. Professora, eu não estou nesse grupo. Tem grupo de WhatsApp? É aquele grupo que vocês entram em contato com a Simone, não é? Da Uni Aberta, mas tem um grupo daqui? Não, Eu mas não o sei grupo se vocês têm. não, da turma a Mas- gente não tem, não. Depois, se vocês quiserem mais pra frente, vocês podem depois fazer um grupo só de vocês, porque vocês vão ficar os próximos, acho que é 1 ano e meio, 2 anos juntos, né? Vocês podem fazer. Mas aí, eu coloco depois lá no meu Instagram, se vocês permitirem, né? Aquela foto bonita da gente lá. Quem quiser, deixa eu ver como é que é mesmo. É psi.josilda Mesquita. Pronto. Que tá lá, pode compartilhar. Professor, Sim, quem está falando? deixa eu pentear meu cabelo aqui. Pentear o cabelo aqui na mão. Zenódio, não tem aí, Zenódio. Então, gente, vamos fazer aquela pose. Professora, já mandei para o teu WhatsApp, tá? Mandou? Perfeito. Peraí, manda de novo. Vamos mandar de novo. Beth, manda de novo, porque eu estava com a boca aberta. Agora a gente vai ficar com aquela boca fechada assim de pose. Peraí. Sorriam. Deu? Deu. Aí, gente. Pessoal, muito obrigada. Semana que vem, vamos nos preparar, porque a gente vai ter uma aula legal, densa, que é sobre sexualidade, que particularmente, a minha especialidade no qual eu estou me aprofundando, que é a sexualidade. Então, semana que vem, vamos estudar sobre a sexualidade que aparece na clínica, tá bom? Então, um grande abraço para você. Um abraço. Beijo, Tchau, beijo. tchau, Obrigado, gente. professora. Boa Boa noite noite Um a abraço, todos. Boa boa noite. noite. A gente vai se Tchau. falando aí. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.